nos chegamos diante do Senhor, humildemente, Senhor, crendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E sabemos que o Senhor ainda continua fazendo. Estamos sobre uma expectativa que o Senhor nos ajudará, Senhor. O Senhor nunca reuniu um povo e despediu aquele povo vazio. O Senhor sempre teve algo para com que eles possam levantar a cabeça e seguir em frente, Senhor. E que nessa noite a Tua palavra possa trazer isso nos nossos corações. Pedimos o perdão dos nossos pecados, que são muitos, Pai. Mas nos humilhamos diante do Senhor e cremos que o Senhor nos ajudará. Toma cada um de nós em Tuas mãos, unge os nossos lábios, unge os nossos ouvidos, os nossos corações para receber a Tua palavra, Senhor. Nós pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Boa noite com Jesus. Amém. O Senhor é a força da nossa vida. Amém. É uma palavra muito poderosa, né? E nós estamos aqui para agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. E o mês passa tão rápido, né? Pensávamos no recanto e já é história. Já é história, já passou. Assim as coisas vão acontecendo e Deus vai nos dando graça a nós viver um dia de cada vez, né? Até nós chegar àquele último dia e dar o último passo, o passo para a eternidade. E é o que nós estamos esperando, né? Aqui nós temos um pedido de oração que chegou por Lauri Vieira, por ansiedade. Nós vamos orar. É Loiri? Loiri. Sim. Eu olhei aqui, entendi Lauri, mas é Loiri, né? Nós vamos colocar diante de Deus, e o nosso Deus é o Deus curador, né? Amém. Vamos lembrar também da irmã Raquel, que não pôde estar, né? Que Deus possa ajudar a nossa irmã, dando saúde e força para ela também. Incline sua cabeça, levante sua mão. Maravilhoso Deus. Tem chegado esses pedidos de oração diante da Tua igreja. Somos representantes do Senhor. Essa ansiedade, Senhor, está colocada diante do Senhor. E o Senhor é um Deus que pode livrar todo esse mal e trazer uma libertação, Pai. Também lembramos da nossa irmã Raquel, a qual também se encontra enferma, e pedimos, Senhor, que o Senhor o dê saúde, Pai. Restaure, cura, Senhor. Colocamos em Tuas mãos como filhos do Senhor, lembrando um dos outros, Pai, e se colocando no lugar um do outro, crendo na resposta que vem do Senhor. Entregamos a Ti, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós estamos antecipando um pouquinho os nossos roteiros. Já estamos nos aproximando do encontro de pastores, que já começará a próxima semana, né? Sem ser essa semana ou outra, nós estamos com a graça de nosso Deus ali em Goiânia. E dessa feita nós vamos ir com a família. E contamos com as orações dos irmãos por nós, né? E
Ontem tivemos ali em Erechim, mais uma família posicionou. Estamos felizes por isso. E a gente fica assim um pouco pensativo e agradecido. Queremos estar na vontade perfeita de Deus, né? Amém. E eu estava lendo na mensagem, o profeta diz: nós temos que fazer a nossa parte, mas cuidar da semente eleita é negócio de Deus. Deus que cuida de cada um, né? Então, se Deus tem mais alguém, Ele vai trazer no seu devido tempo, né? Nós meditamos ontem sobre a mensagem, estamos estudando a mensagem Restauração da Árvore Noiva. Domingo passado nós pregamos ali. E nesta sexta-feira novamente. E ela vai dar uns quantos cultos, né? Porque ela é uma mensagem muito poderosa. E nós estamos meditando ali em Passo Fundo na mensagem O Parente Redentor. As nossas escolas têm sido uma grande ajuda para nós. Às quarta-feiras nós estamos estudando as eras da igreja e nós estamos na era de Esmirna, que é uma mensagem também tremenda, nos ajuda muito. E aqui nós começamos lendo a mensagem O Sinal e vamos dar sequência na mensagem O Sinal, que é uma das coisas importantes para nós. E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o sangue o identifica. O sangue é a identificação, é a identidade. O irmão Branham fala sobre isso na mensagem A Era de Esmirna, na página 114. Ele diz: é o teste de sangue que mostra se você pertence a Deus ou não. Olha só que importante isso. E ele diz assim, falando sobre José, ele diz: José é parte de mim. Não importa o que aconteça, José é parte de mim. Se eu fosse um homem rico, ou o pior que eu poderia fazer, ou veja só, se eu fosse um homem rico, o pior que eu poderia fazer seria deserdá-lo. Mas não há nada que eu possa jamais fazer para negá-lo. Porque vamos fazer um teste de sangue e vamos ver se ele é filho ou não. Não tem como você negar. Agora, se você é filho de Deus, o teu sangue o identifica. Amém. Aleluia. Aleluia. Você é identificado pelo sangue. Então isso traz para nós uma alegria tão grande. Saber que nós somos identificados pelo sangue. O irmão Branham diz: eu não posso, porque ele é parte de mim. Eu não posso deserdar meu filho, porque ele é parte de mim. Olha aqui, vamos fazer um teste de sangue. Vamos comparar o seu sangue com o meu sangue. Vamos colocar junto. A irmã Branham diz: isso provará que José é meu e ele é meu. E ele continua: não posso deixar de pensar no tempo em que eu arrebanhava o gado Hereford, puro sangue. Então, ele vem mostrando que lá no Colorado, tínhamos que trazer aquele gado para a inspeção governamental, se nós quiséssemos ter boa alimentação, ou dar alimento, eles pudessem ir para as pastagens do governo. Então, se quiséssemos isso, porém, eles não admitiam um único animal que não tivesse a etiqueta de sangue na orelha.
tinha que ter a marca. Se não tivesse a marca, não vai entrar. Não vai alimentar, não vai ter o privilégio. E ele diz, a etiqueta indicava que ele era um puro sangue. Não importa se era bonito, se era grande, se era pequeno, mas se tivesse uma marca na orelha, passa. E agora você para e pensa o que o sangue de Jesus Cristo representa para você. Amém. Aleluia. E o diabo sabe disso. Que você é filho de Deus. Ele conhece essa etiqueta também. Essa marca que você carrega. Cada filho de Deus carrega uma marca em si. Carrega essa etiqueta. E veja só. A etiqueta indicava que ele era um sangue puro. E os guardas florestais que examinavam, nenhuma vez sequer olhava para a marca de ferro. Eles simplesmente olhavam para a etiqueta para ver se o sangue era o sangue correto. E o irmão Branham exclama assim, aleluia! Se for o sangue correto, tem que estar certo. Amém. Aleluia, graças a Deus. E nós vamos dar sequência nessa mensagem, mas antes nós vamos ler a Bíblia. Eu convido os irmãos a nós lermos em Êxodo capítulo 12 e versículo 12. E logo em seguida a irmã Rebeca vai cantar seu hino. Já vem para frente. Vem para frente cantar seu hino logo após a leitura. Vamos ouvir o seu hino. Glória a Deus. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os seus deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Que o Senhor Jesus continue abençoando a porção da sua palavra. Podem se sentar. Vamos ouvir o hino. Cante. Sou uma florzinha de Jesus. Sou uma florzinha de Jesus. Abre a boquinha para cantar. Feche os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus. De Jesus, sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus, sou uma boquinha para cantar, fecho os olhinhos para orar, sou uma florzinha de Jesus, Amém. Graças a Deus. Deus continue abençoando. Sou uma florzinha de Jesus. Fecho meus olhinhos para orar, para agradecer, né? Aleluia. Graças a Deus. O sangue o identifica. E o profeta continua aqui na mensagem, o sinal no parágrafo 72, ele diz:
nós temos uma lição aí que poderíamos realmente trazer ao pensamento o momento. Veja, porque virá um tempo quando não poderá aplicar o sangue. E ele diz aqui no parágrafo 73, o cordeiro era morto no entardecer. Depois de havido sido guardado por 14 dias, e então o cordeiro era morto e o sangue era aplicado no entardecer. Você entendeu? Vamos lá na pergunta. O sinal não chegava a ter existência até o entardecer. E o irmão Branham vem dizendo que este é o entardecer da era que nós estamos vivendo. É o tempo de ser aplicado o sinal. Este é o entardecer para a igreja. Este é o entardecer para mim. Este é o entardecer para a minha mensagem. Estou morrendo e eu me vou. Estou saindo no entardecer do Evangelho. E passamos através da justificação. E assim por diante, porém, esta é a hora quando o sinal tem que ser aplicado. O sinal é o Espírito Santo. E nós meditamos um pouquinho e ouvimos, através do programa de rádio, falando sobre as 3 manifestações da obra do Espírito: justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo. Essa é a obra do Espírito. Agora, para chegar na terceira etapa, para o sinal ser aplicado, o Espírito Santo vir em você, o profeta diz, não é por condição própria, não é por força, não é você buscando as coisas, é algo natural que vem a você. Agora, uma das coisas que nós ouvimos também, ele diz que muitos estão satisfeitos só com justificação. Há muitas pessoas que ficam estacionadas só neste ponto. Ser justificado. Há outros que estão satisfeitos somente com a santificação, que é uma obra do Espírito. Justificação é obra do Espírito, santificação é obra do Espírito. Mas nós aprendemos também que há outros que chegam lá, ou veja, chegam à terceira etapa, que é o batismo com o Espírito Santo sem sensação. Então, quando você está ou recebe o Espírito Santo, você vive véu adentro. Amém? Isso é importantíssimo, isso, nós ouvir essas coisas. Agora, veja só o que nós ouvimos, isso é destaque, que nós ouvimos um programa de rádio, e eu estou aplicando isso nessa noite. Quem tem a terceira etapa não está conformado. Ele quer uma transformação. Aleluia. Estamos buscando por isso. Para sermos raptados. Veja só isso. Então veja só. A advertência principal. Essa terceira etapa nos leva, ou eleva a igreja a ter luz. Não somente a ter luz. Porque graças a Deus por essa luz que Deus tem nos dado, de nós poder enxergar aquilo que muitos não conseguem enxergar. Mas a terceira etapa leva nós a ter luz e muito além disso ainda. Leva a nós ser
muito mais do que ser um bom pai, leva nós a ser muito mais do que ser um bom amigo, um bom vizinho, mas leva a nós viver sobre a glória da Shekinah. Isso é muito importante isso. Mas aqui o profeta vem mostrando para nós, e ele disse: no domingo passado lhe anunciei que tinha algo para falar-lhe. Isto é a hora quando simplesmente não se pode brincar com isso. Isso não é brincadeira. Isso é algo tremendo, sério. Sem o Espírito Santo ninguém será arrebatado. Sem o sinal ninguém vai. Estamos perdendo tempo. Porque é um processo, é manifestação do Espírito. Então veja só, tem que ser aplicado, e se for para ser aplicado, tem que aplicar agora. Porque esse é o tempo da tarde. Porque podemos ver que a ira está para passar sobre a terra, e tudo que não estiver sobre o sinal perecerá. O sangue identifica você. Aleluia. O sangue identifica você. Observe. Pois a vida do animal não podia voltar ao ser humano. Quando o sangue era derramado, lá no Velho Testamento, a vida sai naturalmente porque ele era uma unidade. E quando o sangue da vida sai dele, a vida sendo diferente do sangue, agora o sangue, a química da vida, porém a vida é algo diferente do sangue, mas a vida está no sangue. E a vida do animal não podia voltar sobre o adorador. E quando derramava esse sangue do cordeiro, ele tinha que aplicar a química, porque a vida havia saído e não podia voltar. Então ele tinha que aplicar aquilo. Porém, ela não podia voltar sobre o ser humano, porque a vida do animal não tem alma. O animal não sabe que está nu. Ele não tem conhecimento de pecado. Ele não conhece, embora seja um ser vivente, porém ele não tem alma vivente. Então a vida do animal não podia voltar sobre a vida humana, porque não havia alma naquela vida. Agora há vida, porque é o sangue de Cristo. Portanto, não tinha natureza definida. Agora deixa eu voltar aqui. A vida, um sangue, uma vida e uma alma na vida, e a alma é a natureza do espírito. Portanto, não tinha natureza definida, era um animal. Por conseguinte, o sangue ficava como um sinal que a vida havia sido oferecida. Então, eles tinham que oferecer aquele cordeiro. Porém, nesse lugar glorioso, sobre esse pacto, há uma diferença entre o sangue e a vida. E o sinal para o crente nesse dia é o Espírito Santo. Amém. Não o sangue, não a química, mas isto é o Espírito Santo de Deus. Esse é o sinal que Deus requer da igreja hoje. Deus tem que ver esse sinal. Aleluia. Deus tem que ver este sinal. Amém. Eu estava meditando, irmão, na mensagem era de Esmirna. Que mensagem gloriosa. O profeta fala sobre o Espírito Santo. Ele diz assim: o Espírito Santo é o mestre. O mestre ensina. Aleluia. E como nós somos bem ensinados. Amém. Aleluia. O próprio Jesus disse: o Espírito Santo vos ensinará todas essas coisas. Amém. Se tem um povo bem ensinado, é o povo que tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está lá dentro.
Mombrani disse, por que as pessoas não conseguem entender as coisas? Porque eles não têm um mestre. Agora você tem um mestre. Amém. Aleluia. E o mestre está dentro de você, então aquilo é uma unidade. Amém. Graças a Deus. Você consegue entender, uma pequena palavra se torna uma frase para você. Amém. Você consegue entender as coisas Graças a Deus. através do Espírito Santo. Verdade. Você olha, desde um programa de rádio, aquilo te chama a atenção. Amém. Você fica com aquilo, marca no seu coração. Você diz, isso eu tenho que parar de fazer. Isso é para mim. O Espírito Santo lá dentro de você, o mestre que está dentro de você, é o que te diz. Isso é para você. Aleluia. O mestre dentro de você. Coisa boa isso, né? Amém. Então veja só. Enquanto as sombras, veja, o sinal para o crente é o Espírito Santo, não o sangue, a química, mas é o Espírito Santo de Deus, e esse sinal que Deus requer da igreja hoje. Deus quer ver esse sinal, e Ele tem que vê-lo em cada um de nós. Portanto, enquanto as sombras do entardecer aparecem, a ira está a ponto de ser derramado do alto sobre as nações ímpias e sobre os incrédulos, ímpios, sobre os que professam sem possessão, sobre essas coisas, e eu tenho procurado abrir o meu entendimento e viver entre isso, diz o profeta, para ver onde se encontrava antes de eu ter dito essas coisas. Agora estamos vivendo nas sombras, e a ira está a ponto de cair, e Deus está requerendo um sinal que você mesmo recebeu o sinal dele. Deus está requerendo que você mesmo recebeu o sinal dele. O Espírito Santo, e é a única maneira, é o único sinal que Deus passará. Porque esta é a vida literal de Jesus Cristo voltando ao crente. É maravilhoso isso, né? Amém. A vida do animal não podia voltar. Portanto, o sangue tinha que ser aplicado na porta, na verga, no umbral da porta, para que todo aquele que passasse, todo o público, todo aquele que passasse por aquela casa, soubesse que havia um sinal naquela pequena porta de sangue. Que uma vida tinha morrido naquela porta. Amém. O profeta diz amém. Amém. E desta maneira que tem que ser com cada crente hoje. O Espírito Santo é um sinal que o sangue derramado do Cordeiro, e aquela vida estava no Cordeiro, voltou e está publicamente selado ali dentro de cada um de vocês, de cada um de nós. Para que todos que passam, falam com você, se relacionam com você, vejam que o sangue foi aplicado. Você se torna ser uma pessoa diferente. As pessoas observam, elas olham e vê que realmente ali está um verdadeiro filho de Deus. Ali está uma verdadeira filha de Deus. Aleluia! E o sinal da vida que estava naquele sangue está sobre nós. E quando o sinal, o Espírito Santo está sobre você, então você está salvo da ira. Você está livre disso. Amém. Graças a Deus por isso. Amém. Só isso. Não a filiação de membro, não, Senhor. A vida do animal não podia voltar sobre o crente, porque era um animal e somente falava de uma consciência, mostrando que viria um sacrifício perfeito.
E agora, como poderia haver um sacrifício perfeito, mais perfeito do que o próprio Deus tornando-se a expiação? Ele mesmo, quando Deus se fez carne, seu próprio sangue criador, a única maneira que a vida de Deus podia voltar era Ele mesmo sendo o sacrifício. Porque todos nós nascemos pelo sexo. E portanto a vida que estava nisso é do mundo. E a vida não permanecerá. É uma coisa já julgada e condenada. E não se pode remendá-la. Não há maneira de remendá-la, não há nenhuma maneira de polir-o. Não há maneira de melhorar, tem que morrer. E esse é o único requisito que há, tem que morrer. E o substituto, a vida de Jesus Cristo, tem que entrar em você. Que é o Espírito Santo e o sinal de Deus. Que você aceitou o sangue do seu Filho, Jesus Cristo. Logo nos dias de Wesley, nos dias de Lutero, ensinou a crer. Nos dias de Wesley, a química do sangue. Porém, nesse último dia, quando o sinal é requerido, e junto forma a unidade completa para o arrebatamento. Precisa dessas 3 etapas para chegar lá. Graças a Deus por um profeta. Amém. Senão nós estaríamos estacionados lá, parados no tempo. Mas o cristão não está satisfeito com isso. Ele quer chegar à perfeição. Estamos chegando a um passo disso, irmãos. Aleluia. Veja, o profeta diz, a congregação diz amém. A água, sangue e o Espírito surge quando uma mãe dá luz a um bebê. Nenhum nascimento normal, a primeira coisa que aparece é água. A segunda coisa é sangue, depois vida. Do corpo de Jesus veio água, sangue e vida. A igreja inteira, a noiva junta, foi formada por justificação, santificação. E o batismo com o Espírito Santo, qual é o sinal de Deus? Fomos formados desta forma. Como diz em Hebreus capítulo 11, todos eles andavam vestidos de peles de ovelhas, de cabras, foram desamparados, e todas as coisas que fizeram, sem dúvida, não foram aperfeiçoados sem nós. Precisa da perfeição. E a igreja deste dia, qual recebeu o sinal do batismo do Espírito Santo, que o sangue foi derramado, que o Espírito Santo está sobre a igreja, sem nós, eles não podem ressuscitar. E Deus está trabalhando com essa noiva nesses últimos dias, para aprontar, para aperfeiçoar. Ele está aperfeiçoando a cada dia. E nós sentimos isso, irmão. O verdadeiro Filho de Deus sente que Deus está trabalhando com ele. E a gente vai se desprendendo de todas as coisas. O mundo vai ficando morto. Já está morto. Você já não tem mais interesse por nada, a não ser que Deus o aperfeiçoe. Que Deus te coloque na posição que você precisa ser colocado. Amém. E é Ele que está colocando. Amém. E isso é em indivíduos, não é uma congregação, não é um grupo de pessoas. É em indivíduos que Ele está trabalhando. Amém. Em cada canto da terra, Deus tem os seus filhos. Ele tem a sua noiva e está trabalhando com ela. Porque os nossos irmãos que já foram, estão esperando por nossa perfeição. Sem nós, eles também não serão aperfeiçoados. Veja só, eles não podem ressuscitar,
porém estão dependendo de nós, porque Deus prometeu que Ele a teria, e alguém estará lá. Eu não sei quem será, porém alguém a receberá. E a única coisa pela qual eu sou responsável é pregar o Evangelho. Aleluia. Mas cuidar da semente predestinada é negócio de Deus. E Ele sabe como cuidar dos seus. No entanto, estará lá. Porque eles estarão lá. Cada um deles, um com o outro. A era da água, a era do sangue, agora é a era do sinal do Espírito Santo. Nós estamos vivendo nesse tempo. E recorde, Israel passou por muitas coisas, porém foi no entardecer quando o sinal foi requerido. Não pela manhã, nem na preparação, os 14 dias da guarda do Cordeiro. Israel sabia que algo se aproximava. Lutero sabia, Wesley sabia, Fiedler, Calvino sabia, e é isto. Eles sabiam que chegaria um tempo quando a coluna de fogo regressaria à terra. Olha o tempo que nós estamos vivendo. Olha a coluna de fogo. Já esteve sobre a terra. E ainda está sobre a terra. Só que não que você pode ver. Porque hoje ela está dentro de você. Aleluia! Ela está dentro da noiva eleita do Senhor Jesus Cristo. Eu creio nisso. Aleluia! Veja só que o profeta de Deus, ele sabia que viria um tempo que sucederia, porém não viveram até vê-la, mas eles anteciparam ansiosamente. Israel sabia que algo se aproximava, mas foi no entardecer que o sangue do Cordeiro, o sinal foi colocado na porta. Contudo, o Cordeiro já havia sido levantado. Foi o Cordeiro no decorrer de tudo, foi o Cordeiro no tempo de Wesley, foi o Cordeiro no tempo de Lutero, Wesley, porém agora é o tempo do sinal. De cada casa tem que estar coberta com esse sinal. Amém. Aleluia! Cada casa, você é a casa de Deus. Glória a Deus. Você é o templo de Deus. E é nesta casa que esse sinal tem que ser exposto. Aleluia! Cada casa de Deus deve estar coberta pelo sinal. Todos os que estão dentro têm que estar cobertos pelo sinal. E a casa de Deus é o corpo de Jesus Cristo. Você é o corpo dele. E por meio de um Espírito somos todos batizados nesse sinal. E nos tornamos parte dele. Porque Deus disse, vendo eu o sinal exposto, eu passarei por cima de vós. Que hora estamos vivendo, irmãos? Que hora? O sangue identifica. Identifica o crente. O sangue é a identidade do crente. Você é uma pessoa que tem identidade. Mostre a sua identidade. Porque a vida havia saído, veja só, e não podia voltar. Ele tinha que ter uma química. Ele tinha que ter uma espécie de pintura, um sangue. Uma química que mostrava que a vida havia saído. Pô, agora o próprio sinal, o Espírito Santo é o sinal. O próprio Espírito Santo é o sinal, não o sangue. O sangue foi derramado no Calvário, isso é verdade. Porém, veja, porém o sangue quanto ao que é, regressou aos elementos dos quais são, do sustento em que havia vivido. Mas veja, você está dentro da célula do sangue. Havia uma vida que começava a fazer uma célula de sangue que se move. Se ela fosse a química, não tinha vida em si.
ela mesma, e por isso não podia mover. Porém, quando a vida entrou na química do sangue, ela formou uma célula, formou sua própria célula, então as células após células, e tornou-se um homem. E este homem era Deus, Emanuel em carne. Mas quando aquela vida voltou, a química se foi, porém o sinal é o Espírito Santo sobre a igreja, para que veja Cristo. Amém. Tem que ser, porque uma mulher e o seu marido tornam-se um. Tornam-se um. E também a noiva e Cristo torna-se um. Aleluia. O ministério da noiva e o ministério de Cristo são o mesmo. Você crê assim? Amém. O ministério de Cristo e o da noiva são um. Então, olha em que posição Deus tem te colocado. O que Ele tem te dado para você? Aleluia! Recorde, fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca do que Jesus começou a fazer e continua fazendo. Sua morte não deteve. Não, Senhor. Ele voltou não numa terceira pessoa, mas a mesma pessoa voltou na forma de Espírito Santo. Amém. E aonde ele veio morar? Aleluia. Aonde está ele? Está na igreja? Aqui na igreja? Não, está em você. Aleluia. Onde ele veio morar? Continuando as mesmas obras. Isso aqui, irmão, olha, se você agarrar isso, como precisa ser agarrado. Ele diz assim, ó, a obra continua. Qual a obra? A obra que Jesus fazia. Por onde Jesus passava, havia milagres, havia curas, libertações. Não tinha tipo de enfermidade que ele não curava. Só que ele continua ainda. Aleluia. Ele não deixou de existir. Ele não perdeu suas forças. Só que hoje ele está em você e em mim, fazendo as mesmas obras. É o mesmo Espírito Santo que esteve nos apóstolos. É o mesmo que está nesta noiva, nesta última era. Glória a Jesus. O irmão Brana diz aqui, ó, a obra continua. Disse no livro dos Atos, Jesus Cristo, Hebreus fala, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É a mesma obra, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito agindo nesta última era. Oh, irmão, quando Pedro e João passaram pela porta formosa, ali estava um homem que era aleijado, coxo desde o ventre de sua mãe. E ele disse, eu não tenho ouro, nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Aleluia. Aleluia! Vê, e falaram com eles, e souberam que eles estavam com Jesus, que eles eram homens sem letras e indoutos, mas observaram que eles haviam estado com Jesus, e o sinal estava ali, exposto. Eu não tenho. Vendo um pobre homem caído, aleijado, deformado, a mesma vida que estava em Cristo estava neles. A mesma vida que estava em Cristo estava neles. E a mesma vida que estava neles está em nós. É isso que nós precisamos entender, que Deus nos dê graça a nós crermos nisto. Oh, glória a Deus! Em seu nome expulsareis demônios. Isso é palavra.
Ontem nós pregamos ali baseado nessa mensagem Restauração da Árvore Noiva. O irmão Brana fala: tudo que a palavra de Deus fala, aquilo se torna uma lei. A lei de Deus, quando ele disse haja sol, ele ordenou a lua, lá estava a lua. Ele disse haja expansão entre os mares e a terra, águas e terras. Ali houve uma separação. Mombrana fala aqui nessa mensagem daquele homem, aquele irmão que fazia quase 2.000 e poucos quilômetros para vir no culto. Estava lá todos os seus cultos para assistir um culto de adoração a Deus. E lá um belo dia, aquele irmão chegou, estacionou seu carro, veio os ladrões, roubaram o seu carro, levaram embora. E o irmão Brana disse que eles oraram a Deus. E o irmão ficou desesperado na hora, porque somos humanos. Mas eles oraram a Deus e Deus mostrou. E aquele homem tinha saído com o carro e já tinha ido para uma outra cidade longe. E Deus mostrou que o Espírito Santo o condenou. E fez ele estacionar o carro, voltar, largar o carro na tal rua. E lá foi o irmão buscar o carro, o cara estava com meio tanque de combustível. O irmão Brana disse: Deus tem dado para nós o poder da palavra falada. Para nós requerer o que nós queremos. O diabo veio para roubar, matar, destruir. Mas Deus veio para dar vida e vida com abundância. Aleluia. Aleluia. Você tem o direito de forçar a Satanás devolver aquilo que ele roubou. E olha, ele veio para roubar a felicidade. Ele veio para roubar a alegria. Ele procurou certa vez e disse: irmão Brana, ele disse: o senhor está falando desse Espírito Santo? Eu disse: isto, e isso não é nada novo. Disse: simplesmente ensinamos no decorrer das eras. E eu disse: bem, ele disse: nós recebemos o Espírito Santo. E eu disse: quando recebeu? E ele disse: quando cri. Porém, eu sabia que essa era a teologia batista, que você crê, quando crê, você recebe o Espírito Santo. E eu disse: então Paulo disse em Atos 19, em uma porção, um grupo de batistas, pregadores batistas que tinham sido um dos convertidos de João, estava provando pela Bíblia que Jesus era o Cristo. E ao passar pelas costas superior de Éfeso, ele encontrou certos discípulos e disseram: haveis recebido o Espírito Santo depois que creste? E eles disseram: nem ainda sabemos que haja Espírito Santo. Então ele perguntou: como haveis sido batizados? E eles não haviam sido batizados em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro sacrificial. E eles não estavam identificados com ele, de modo algum, somente crio. Era como um medicamento que estava ali e ainda não estavam tomando. Paulo lhe mandou que fosse batizado de novo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando assim foi feito, então o sinal veio sobre eles, e foram identificados pelas obras e os sinais do Espírito Santo, falando em língua através deles, e profetizando e exaltando a Deus, foram identificados com o seu sacrifício. Amém. Agora, terminando aqui no 106 e o 107, o irmão Brana diz assim: o Espírito Santo é a nossa identificação. Amém. Aleluia. É o que nos identifica como cristão. Não é como ser membro de igreja.
Não é o nosso entendimento na Bíblia, nem quanto você sabe da Bíblia e quanto você conhece sobre o autor. Veja, mas quanto o autor está vivendo em você e você desaparece. É aqui que está o segredo. Você desaparece. Você não existe mais. E reconheceu que morreu. E o sinal é que está vivendo em você. Aleluia. Aleluia. Então o homem caído que ele morre, desaparece. E agora o que o homem, o mundo olha para você? Eles tem que ver Cristo em você. Aleluia. Veja só. Isso não é a sua vida. Isso é Ele. Aleluia. E Paulo disse, a vida que agora vivo, ele tinha uma vida diferente que antes tinha. Não eu vivo, mas Cristo vive em mim. Amém. Aí está o sinal do identificado que Deus requereu. Identificado com o nosso. Identificado com o nosso sacrifício. A vida do nosso Salvador em nós. O Espírito Santo. Amém. Amém. Até lá. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus encha-nos com o seu Espírito. Amém. Que é o que nós precisamos da nossa jornada. Com Ele você vence tudo. Com Ele você é mais do que vencedor. Amém. Nada para na tua frente quando você expõe esse sinal. Aleluia. Você tem esse poder, essa autoridade. O poder é dele, mas a autoridade ele deu para ti. A usar esse poder. Você não sabe a força que tem a sua mão. Quando você levanta a sua mão em favor de qualquer coisa, você levanta a sua mão. Não tem diabo que não trema. Não tem demônio que não pare. Porque ali está uma grande autoridade dada por Deus. Você é o que vai transmitir a cura. Você é o que vai trazer a vitória. Aleluia. Porque o Espírito Santo está em você. Glória a Deus. E você vai declarar isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor tem nos dado, Senhor. Sabemos que nenhum homem pode fazer se o Senhor não agir, Pai. Agora, Senhor, que cada um possa guardar isso nos seus corações, na sua alma, Senhor, e receber isso como sendo do Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor tome conta de cada um de nós e dá-nos força para prosseguir. Sabemos que estamos nos apagar das luzes. É o tempo da tarde, Senhor. Não sabemos por quanto tempo estaremos aqui na terra, mas estamos aqui crendo, Senhor. Temos posto o sinal e o sinal tem vindo a nós. Pai, nos ajuda a nós vivermos aquilo que pregamos. Eu preciso disso, Senhor. Eu sei que tua igreja também necessita disso, Pai. Que o Senhor nos una cada vez mais nesse amor cristão, em torno da tua palavra, Senhor. E que possamos ser mais do que vencedores, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.